Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma live. Tema de hoje é, vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem, né? Vamos esperar um pouquinho. Aí a Lídia entrou. Isso. Vamos aguardar ela entrar. Vamos ver Oi, se deu Elo. certo. Deu certo, graças a Deus. Tem dia que eu apanho desse trem aqui. Tá tudo certo. Tudo certo, né? Vamos ver o pessoal que entrou aí, Boa né? noite, Boa noite, pessoal. Boa pessoal noite, que está chegando, Débora, né? Natália, algumas outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Sim, eu vou escrever o tema aqui, Lid, tá? Tá E bom. aí, vou escrever primeiro o tema, daqui a pouco a gente se apresenta, né? Opa, bem, pus o tema, agora vamos ver se eu consigo fixar. Isso, deu certo, né? Ótimo. Deu certo, então dá tudo certo. Bom, então vamos lá. Vou me apresentar, Lídia, depois você se apresenta, tá? Tá ótimo. Então tá, boa noite pessoal, eu sou Heloísa Van Orden, eu sou psicóloga clínica e também facilitadora de constelações familiares sistêmicas. E eu e a Lidiane já somos parceiras, trabalhamos juntas já tem 2 anos pelo menos, e estamos aí nessa sequência de lives aí a respeito de relacionamento amoroso e outros temas importantes para melhorar nosso bem-estar, nossa saúde emocional como um todo. Ok, Lid? Apresente-se, dear. Boa noite, pessoal. Eu sou Lidiane Araújo. Eu trabalho com as constelações familiares também, desenvolvimento humano, né? Junto com a Elo aqui nessa parceria, nessa live. Mas, na verdade, a gente tem feito, né, Lô, até para quem está vindo hoje pela primeira vez, a gente está Uhum, fazendo essas lives semanais, né, às 18 h 15 horas. O que a gente tem feito apenas é intercalado os IGs, né? Tem semana uhum, que a gente faz pelo meu Instagram, tem semana que a gente faz pelo Instagram da Elo. Então, estão todos convidados a continuarem aqui conosco, mandarem sugestões de temas para que a gente possa abordar e trabalhar uhum. aqui. A gente tem feito as últimas lives muito relacionada aos relacionamentos amorosos, mas não quer dizer que a gente não possa falar de outros temas. Então, é porque a gente está falando de uma paixão nossa, né, que é realmente os relacionamentos, mas a gente está aqui à disposição para falar de outros temas que vocês entendam que seja relevante para vocês. Então, deixem sugestões para a gente no meu direct, no direct da Elo, e a gente vai Isso. conversando. E outra coisa, né, super importante para a gente lembrar. Esse tema de hoje, me separei agora, ele é um tema, parece específico para quem se separou, que está vivendo um término de relacionamento, mas não apenas, tá? Vocês vão entender ao longo é, da nossa live hoje, da nossa conversa aqui, nosso bate-papo, vocês vão entender que não apenas, tá? Então, Sim, tem um aviãozinho aí embaixo que você pode enviar e convidar pessoas para assistirem conosco, tá? E o coraçãozinho aí para contar para o Instagram que o nosso tema é relevante, tá? E para a gente também ir exatamente. sentindo se aquilo que a gente está falando tem a ver, se vocês concordam conosco, e a gente pede que ao longo da live vocês também possam ir trazendo suas perguntas e participando como vocês quiserem, ok? Tô vendo que tem muita gente querida chegando aqui. A gente não vai conseguir falar o nome de todos, mas eu tô muito É, grata de ver tantas pessoas queridas aqui, viu, gente? Obrigada. isso, muito bem. Bom, então a gente separou, né? Esse tema me foi inspirado por uma pessoa amiga que solicitou também, né? Que a gente tem falado muito sobre casamento, relacionamento, mas e quando a gente vive um término e o casamento chega numa separação, como que a gente segue adiante? Como que a gente consegue, né, dar continuidade para a vida de uma maneira mais saudável, né? E então
a gente pensou em alguns tópicos importantes para falar dentro desse tema, que tem muita coisa para ser dita, então a gente selecionou alguns, tá? Para poder dar tempo da gente cobrir de uma maneira bem legal. E fica aí que a gente vai tentar passar por todos, né, Lid? É importante também, pessoal, que se vocês tiverem dúvidas, né, quiserem trazer, porque a gente vai falar de algumas coisas, mas como a Elô falou, é um tema que tem muita coisa para ser dita. Então, fiquem à vontade para participar conosco, tá bom? E aí, Elô, vamos começar com a live? Vamos. Bom, gente, o que é uma separação, né? Separação é um término, é um fim, né? E todo fim, todo término precisa ser vivenciado como um luto, tá? Então, o primeiro ponto é que a gente deve viver o luto da separação, tá? Viver essa dor. Porque por mais que a separação tenha sido acordada, tenha sido amistosa, tenha sido uma decisão que às vezes a gente demorou um tempo para chegar lá e quando toma já está mais tranquilo, já viveu um pandemônio de emoções negativas e difíceis até chegar nessa conclusão, não, vamos separar e pronto. Independente disso, quando a gente de fato se separa, a gente entra num novo momento. A gente faz uma despedida, um tchau para o status casada ou namorando ou num relacionamento sério, para o status solteira, divorciada, separada. Então, toda separação precisa passar pelo luto desse término, né? Dessa mudança de status que a gente vivencia a partir da separação. E aí a gente tem que lembrar das fases que o luto tem, para a gente poder vivê-lo, né? Não sei, tem uma pesquisadora americana, Elizabeth Kubler-Ross, se não me engano o nome dela, que definiu as 5 fases do luto, tá? Que são a raiva, a negação, a barganha, a depressão, né? E por fim a aceitação. Então, todas essas fases são importantes, não quer dizer que a gente viva exatamente nessa ordem, mas por último é sempre a aceitação, né? E então a gente tem que mergulhar nessa dor, tem que dar uma mergulhada, olhar para essa dor, dar lugar para essa dor, entender o tamanho que essa dor está ocupando dentro de nós também, para poder olhar para ela, né, entender o sentido, o significado, a dimensão dessa dor. É o primeiro passo, viver o luto da separação. Se você não viveu, você fingiu que está tudo ótimo, você vai esbarrar nele mais adiante. Às vezes você vai esbarrar nele no próximo relacionamento. Tá? Eu ia falar disso mesmo, Elô. É que às vezes a gente percebe muitas pessoas não querem entrar em contato com essa dor. Não querem entrar em contato com esse luto. Então, não, eu que quis separar e precisava mesmo ter um fim. Não, tá muito melhor agora. Né? E aí, não, já tô partindo para outro. E às vezes não tira esse tempo para de fato vivenciar essa dor. Entender o que aquele relacionamento representou para mim. O que eu ganhei, o que eu perdi. E vivenciar. Porque, querendo ou não, uma separação é um processo de deixar algo. Né? E esse deixar algo, né? Deixar de estar com alguém, deixar de compartilhar algumas coisas, ou deixar, inclusive, de coisas que não eram tão boas assim que a gente vivenciava nesse relacionamento. Mas isso tudo precisa ter um tempo para ser vivenciado, esse luto. A gente às vezes fala um tempo para ser digerido tudo isso. Então eu preciso desse tempo e respeitando, como a Elô colocou, as fases, que nem sempre vão acontecer exatamente nessa sequência, e que nem sempre eu vou perceber todas elas, mas que elas existem, né? Muitas vezes a negação talvez é justamente isso que a gente está falando. Não, tá tudo bem, tá tudo certo, não vou, isso não vou negação. sofrer, né? Tem muito da negação. Muitas vezes, quando a gente passa pela raiva, vai justamente apontar culpados e inocentes, né? Eu sou inocente na história, o outro é culpado, porque eu tô ali com muita raiva do que o outro
quando eu digo outro, pode ser outro ou outra, tá, gente? Então, o que o outro fez ou não, né? Uhum. Então, muitas dessas fases, a gente talvez não para perceber o que está acontecendo. Mas, de Isso. fato, são fases do luto que, se eu der esse tempo, é muito possível que eu vou vivenciar de uma forma melhor. E como você mesma colocou, Nelo, eu vou estar Uhum. um pouco mais preparado para um próximo relacionamento. Porque eu já, né, digeri de fato tudo aquilo que Uhum. precisava ser digerido do relacionamento anterior. Uhum. Com certeza. É, eu vou ler um pedacinho, um trechinho rapidamente aqui. Vou ler só um pedacinho. Vou falar primeiro, depois eu vou ler um pedacinho do João Garriga falando para nós sobre essa vivência a partir de dar lugar para a dor. Tá? Então, Uhum. que quando a gente mergulha nessa dor e olha para ela, a gente é visitado por vários sentimentos difíceis, de frustração, de Sim. decepção, de todos esses que as fases do luto trazem, né? Que é raiva, tristeza, né? O medo toma conta muitas vezes, como é que vai Sim. ser, as incertezas, né? E a gente sabe que dependendo do que a gente vive, no casamento, essa separação é mais ou menos dolorosa, porque às vezes tem filhos e há uma mudança no padrão, no próprio padrão financeiro, quando a gente muda, quando a gente se separa, né? E tem perdas terríveis aí no meio que a gente é tomado de muita incerteza. E às vezes Sim. essas incertezas nos levam adiante em relacionamentos sofridos por conta exatamente dessas incertezas. Mas o João traz para nós que quando a gente consegue se abrir de verdade para essa dor e mergulha nela e olha para ela de frente, né? A gente abre espaço para algo novo, né? Para que algo novo apareça. Abre espaço para um novo olhar, um novo amor, né? Exatamente. Um novo espaço para o amor dentro de nós, porque a gente esgotou, foi, né, e deu um lugar para que ela olhou para ela com verdade, né, com verdade, e isso pode abrir um espaço. Quando a gente fica querendo negar, a gente está rejeitando, né, ou deixando aquele amor no lugar de rejeição, aquele amor antigo, ele fala assim, sobre a rejeição, então abre aspas, agora é o João lendo, sobre a rejeição não se constrói bem, porque o que rejeitamos está sempre atrás de nós, perseguindo-nos, tomando nossa energia. Edificamos melhor quando temos bons alicerces e quando podemos reconhecer o amor que houve no anterior e seus limites e quando nos rendemos a esses limites. Né? Então, Sim. realmente o João ele consegue falar às vezes o amor de uma maneira tão fácil, né, de entender, né, que não tem como a gente não captar a mensagem dele, né, quando ele fala sobre isso. Ele Então, traduz bem. ele traduz muito bem. A primeira ponto para a gente pensar, né? Me separei, e agora, bom, e agora, meu bem, em primeiro lugar, olhe para a sua dor. Né? Viva esse luto, não finja que não exista e não minimize, dizendo, desqualificando a situação. Né? Desqualificando a situação, ou o parceiro, ou a mim mesmo. Sim. Né? Porque fica nisso que a gente colocou, de encontrar culpados para aquilo que não deu certo. Né? E a gente já falou em algumas lives aqui que todo Uhum. relacionamento, né, dando certo ou não, é 50% de responsabilidade de cada um. Uhum. Isso. Então, no momento de vivenciar essa dor da separação, também é Uhum. importante vivenciá-la desse lugar, de quem Uhum. assume a sua parcela de responsabilidade pelo que não deu certo. Isso. Exato. Exatamente. Até porque, Lide, quando a gente
quando eu falo desqualificar aquilo, é que às vezes a gente fala assim, não, era só, não era um relacionamento assim, não era bom mesmo, não, então tá tudo certo, tá tudo Sim. bem, terminou, ainda bem que terminou, tudo bem, É, que bom que pode se tomar uma decisão saudável a respeito de algo que não estava bom, né? Que essa foi a melhor solução encontrada foi essa, então que tudo bem. Mas mesmo assim, isso não desqualifica que houve uma relação, é nesse sentido, sim, entendeu? Que houve um relacionamento e que, portanto, isso tem um lugar de valor na sua história de vida. Isso é importante a gente pensar. Né? exatamente. Quando a gente não desqualifica, ao mesmo tempo a gente poder dizer, essa história teve um lugar na minha vida, né? Independente do resultado final dela. Né? É, e isso que você está falando é muito importante também, porque muitas vezes a gente fica com o resultado final. Uhum. Não deu certo. Isso, não deu certo. É E a gente exatamente. esquece de dar um bom lugar Uhum. para tudo que de bom aconteceu naquele Exato, relacionamento. Né? O exatamente. que teve naquele relacionamento? O que ele gerou? Quais foram os frutos daquele relacionamento? Na Uhum. maioria das vezes, né, quando é casamento, filhos. Mas em Uhum. outros casos não há filhos. Mas com certeza algo de bom aconteceu, né, naquele relacionamento. Exato, E que exatamente. lugar eu dou para isso no meu Uhum. coração? Né? O quanto eu Exatamente. reconheço tudo isso, né? Então, esse processo de luto é também por tudo isso que foi bom e que não vai mais ser possível, né? Uhum. Mas num processo de dar um bom lugar, assim como a gente faz quando é um luto de morte mesmo. Né? Eu Isso. não posso mais conviver com essa pessoa, né? Uhum. Porque ela se foi, mas eu dou um bom lugar para tudo de bom que a gente vivenciou. Isso, deixa eu abrir a janela aqui, então, bafou, isso. Então, Lídia, eu estava me lembrando, né, que uma vez quando eu me separei no meu ex-marido, alguém falou assim, nossa, né, então, que pena, não deu certo, né? Aí eu falei, não, deu certo sim, Deu deu certo. certo durante 17 anos, que deu certo sim, né? Tem um filho lindo, vivemos uma porção de histórias, e durante os 17 anos deu certo. Aí chegou num ponto que precisou chegar no fim, mas assim, né? Eu falei, não deu certo, não. Aqueles 17 anos, de alguma maneira, deu certo do jeito que foi possível. E é ponto, e Sim, é isso. Então é disso que a gente está falando. Mas outro ponto importante falando nisso, né? Quando a gente se separa, então, além do luto, o que que há? Né? Há uma mudança de status. Né? Então, eu sim, perco um papel. Então, pensa só, é a mesma coisa. Você está empregado, de repente você é desempregado. Aí você perdeu aquele papel de funcionário da empresa X. Né? Então você sim, está casado, de repente você não está mais. Então você perdeu aquele papel de esposa, de companheiro, de marido, de namorado. Aquele papel não tem mais na sua vida. Então você. E pela minha visão do psicodrama, os papéis que a gente exerce na nossa vida, eles nos definem de alguma maneira, eles fazem parte do nosso dia a dia. Eu sou psicóloga, eu sou esposa do Vanan, sou mãe do Léo e do Ili, eu sou amiga da Lid, né? Então, assim, de alguma maneira, se algo disso sobe na minha vida, aquele lugar que era aquela energia daquele tempo todo dedicado a esse papel, de repente perde função. Então, e isso também traz para mim uma sensação de perda. sim, Independente se eu esperava e se eu quis e decidi escolher aquilo. Mesmo que seja eu que tenha ido pedir separação ou pedir demissão, no caso, né, do exemplo que eu dei, né? e Então, eu fico existe pensando isso. o quanto muitas vezes as pessoas se mantêm em relacionamentos por medo da perda desse papel, Isso. né? Principalmente a gente via isso ainda acontecer com mulheres um pouco ali no nosso passado, né? Talvez Uhum. de pessoas, né, da idade dos nossos pais, assim, será Uhum. ainda muito mais comum. Os relacionamentos se mantinham não porque ainda existia um bom relacionamento, mas se mantinham porque perder o papel, né, principalmente a mulher, se tornar uma mulher divorciada era um Nossa, absurdo, tinha um né? Então estigma, né? tinha um estigma muito grande. Então, Né?
essa mudança de papel é algo que assusta um pouco. E aí perder esse papel, às vezes, implica em outras perdas também. Eu vou perder o convívio com a mãe da tal pessoa que eu gostava muito. Eu vou perder o convívio com alguns amigos que eram amigos comuns, mas que pertencem primeiro ao relacionamento daquela outra pessoa. Então, implica em tantas perdas que muitas vezes dificulta isso que a gente está falando, que é realmente mudar de papel, sair desse lugar do status, como você colocou, em um relacionamento sério, seja ele qual for, para uma nova situação, para uma nova situação, um novo status de solteiro, de divorciado, de separado. E aí, voltando à pergunta, e agora? Né? A pergunta, eu me separei, e agora? E agora, né, eu vou olhar para esse lugar, o quanto de energia, o quanto de tempo, o quanto de investimento que eu sempre coloquei nesse papel da minha vida, como que eu vou fazer com isso agora? Né? Chegou uma pergunta aqui da Otávia, que eu achei interessante. Se ainda peraí, sem querer eu peguei em outro lugar. Ainda é um paradigma na sociedade ou é uma paranoia que temos em nossa cabeça? Essa questão que a gente está falando da mudança de papéis aí, né? Dessa dificuldade. Só um minuto. Tá muito seco, não tá o tempo? Tá muito seco. Tá. E aí a gente fala sem parar. Aqui a garganta seca. Né? Quando eu vejo essa pergunta, o que chega para mim é que ainda existem, sim, na sociedade, alguns preconceitos, ainda existem algumas pessoas que realmente se importam e dão um lugar para isso. Sim. Mas, à medida que a gente vai assumindo a nossa vida, né, as nossas escolhas, as nossas decisões, os paradigmas da sociedade, eles vão perdendo força e lugar na nossa vida. Então, é possível que sim, que existam uma série de coisas, mas o quanto eu, aí trazendo para a pergunta, o quanto eu tiro as minhas paranoias e consigo assumir, de fato, as decisões que eu tomo. Sim, sim. Existe muito paradigma, sim, Lídia, existe, porque as pessoas ainda têm muito preconceito, as pessoas julgam. Quando alguém se separa, a pessoa julga que a pessoa fez algo errado, por isso se separou, não foi capaz de manter um relacionamento. Então as pessoas são capazes de falar coisas terríveis, né, quando a gente se separa, entendeu? O estigma antigo né, de que essa mulher desquitada era até mal vista. Entendeu? Sim, nossa, né? Era como se fosse, porque era com, mulher, agora desquitou, é mulher fácil, né? Era até mal vista. Então, isso ainda, pode ser que ainda persista de alguma maneira, e isso chega até nós hoje em dia, talvez nesse preconceito, não só para as mulheres, para os homens também, né? O que aconteceu, não foi capaz de fazer o casamento dar certo, culpabilizando as pessoas, né? Então, eu acredito que ainda assim existam paradigmas, sim. Né? E eu me conecto com isso, Elô, com a questão de religiosidade, de crenças, também, né? Porque por mais que nós duas, né, até quando a gente publicou, a gente colocou um pouco disso, né? Nós acreditamos muito na instituição casamento, né? Algo que nós duas acreditamos. Mas e quantas pessoas que por alguma razão não conseguiram mesmo, não deu certo o relacionamento e agora estão em busca, querem fazer dar certo um novo relacionamento e fica carregando esses paradigmas que acaba vindo como uma crença tão forte na pessoa que às vezes a impede de ir adiante e seguir um bom relacionamento. Né? Sim. Então é importante a gente pensar que tudo isso tem um porquê, tem uma razão de ser. Mas diante de uma situação não deu certo, às vezes eu tô numa relação abusiva, em que eu sou maltratada e tal, eu vou permanecer nesse lugar porque eu tenho uma crença tão forte ali? Não, então nada justifica, né? Eu preciso me respeitar primeiro
e diante disso eu tenho a possibilidade de fazer um relacionamento novo dar certo. Eu estou colocando uma relação abusiva, seja ela qual for, tá? Uhum. Não só de abuso físico, seja ele qual for. Físico, emocional, psicológico, tem Sim, muitos tipos de sim. abuso, né? A Priscila está colocando aqui, existe muito ainda, e de pessoas que a gente nem imagina. Para muitos ainda é melhor ser infeliz num casamento porque pode arrumar outra pessoa pior e por aí vai. A Priscila está falando realmente que às vezes a gente acredita nisso, né? Aquelas pessoas que têm medo porque falam assim, não vou trocar vou trocar 6 por meia dúzia, entendeu? Pelo menos esse eu já conheço, já sei os problemas, já aprendi a conviver, depois eu saio, desse arrumo outro pior. Então, assim, se você acreditar que você está numa relação, que você vai sair dessa e vai arrumar outra igual ou pior, é porque você está enxergando que você está num padrão, né? E Sim, num padrão pode ser familiar, então é importante buscar, às vezes, algum tipo de ajuda, né, de autoconhecimento, para poder olhar para isso e entender o que te faz permanecer nesse lugar de sofrimento. Qual que é a fidelidade que você tem ao lugar de sofrimento, né? e quando você falou, Elo, aí disso de padrão, né, porque vai trocar 6 por meia dúzia e tal, me fez pensar também que padrão pode ser esse, né? Pode ser Uhum, um padrão de críticas, de julgamentos e de crenças, por uhum, exemplo, né, quando a pergunta vem de uma mulher, de que homens não prestam, nenhum homem é bom. uhum. Então, Isso. talvez eu até estou num relacionamento com uma pessoa que poderia dar certo, Uhum, mas a crença de que não nenhum homem é bom me faz não enxergar o que aquele uhum. parceiro tem de bom também. Isso. Então é importante Uhum, entender quais são esses padrões, sim, que estão me levando a uhum. enxergar de determinada forma. E aí sim, não tem como eu dizer que vai dar certo um próximo, porque realmente aí tem coisas muito mais minhas, talvez, do que de quem está comigo. Isso. É verdade. É verdade. Mas o fato é que quando a gente consegue viver o luto, perceber a minha energia que eu dediquei, né, àquele papel, e o que eu vou fazer com isso agora e tal, tudo isso, tudo que a gente vivencia nisso nos leva para um processo de crescimento, né? Sim. Um processo de crescimento. Se a gente der conta de olhar para isso, né, olhando para os aprendizados, né, isso vai nos levar para um lugar de crescimento, né? Sim. E então, peraí, A, a Priscila a Priscila, complementou. Até ela, quando devemos insistir no casamento? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque cada caso é um caso, Priscila. Cada pessoa sabe aonde que o seu sapato aperta e o quanto que você dá conta de caminhar com eles, né? E então é uma resposta que a gente não tem como dizer até quando. Você vai saber dentro de você o seu limite, né? E eu te digo que a hora que esse limite chega, ele fica muito claro para você. Enquanto você está na dúvida, no medo, talvez não seja a hora ainda, né? Na dúvida, no medo de separar, enquanto você não a hora que a decisão chega, clareia de uma maneira que você não tem dúvida sobre a sua decisão, sobre a sua escolha. Vem com uma clareza. Às vezes você passa assim, 10 anos, uma peleja danada, né? Nessa coisa, né? Vai, separa, 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 e vai, 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 vai. Até que um dia você olha e tá assim, na sua cara, com aquela clareza de sentimentos seus. E aí você vai saber que, que deu. Ali deu. Porque cada um tem um limite, né? Então eu acho que não tem uma receita para isso. Eu percebi assim. É assim que Elô, eu entendi. Esse é pessoal, foi assim que eu uhum, entendi. é, Né? me conectei aqui, quando você Hum, foi respondendo a Priscila, com uma hum. questão que é tudo que a gente vem falando nas lives Uhum. anteriores, né? De como fazer para um relacionamento dar Dar certo, certo né? isso. E aí, eu me lembrei que eu assisti o Joan Garriga falando, acho que na outra semana, Hum. que ele fez, ele escreveu o livro, né? E aí um amigo dele em seguida que leu o livro falou assim: me separei.
E aí ele falou, mas como assim? Não, eu li o seu livro e entendi que não tinha mais relação. Não havia Aham. mais casamento. Né? Uhum. Então, talvez, Priscila e demais que estão aqui na live, vocês pudessem assistir os outros vídeos, né, que estão no YouTube da Elo, eu não consegui colocar ainda, mas a Elo tem, e tem alguns que estão no meu IGTV e no IGTV da Elo. Uhum. E vocês pudessem, então, ver as outras lives e buscar entender e compreender como é que está o seu relacionamento, como está a forma que você olha, que você contribui para o relacionamento, o que o seu Isso. parceiro tem dado de contrapartida para esse relacionamento, o quanto é possível ainda estabelecer alguns novos diálogos a partir de algumas coisas novas que talvez vocês não sabiam até então, Isso. para que aí sim, talvez fique mais claro ainda isso que você coloca, Elô, de sentir que já não dá mais. Uhum. Isso. Isso. Né? Esse até quando você sente que ainda deve ficar no relacionamento. E aí chega um ponto que fica claro, não, ponto, deu. Ponto final, Uhum. fim de linha, né? Fim de linha, É. acabou, né? A Marina colocou aqui pra gente, verdade, me lembrei de muitos influencers que julgam e aconselham seus seguidores. Dizem que relacionamentos não dão certo porque não nos esforçamos. Não Nossa, é. gente, eu acho tão triste dizer Não, isso. Com certeza todo mundo se esforça de alguma maneira e do seu jeito para fazer dar do certo. seu jeito. Claro, cada um tem uma maneira, cada um sabe o que dá conta de fazer e todo mundo tem seus limites. Nossa, eu acho isso assim. Eu acho que é muita crueldade você dizer para uma pessoa que o casamento não deu certo porque ela não se esforçou. Entendeu? Eu acho uma E crueldade, assim me dói o coração ouvir isso, a gente né? já falou aqui também, só para Uhum, reforçar um pouquinho, que é a questão do equilíbrio. Às vezes eu me esforço muito, mas se o outro não se esforça, ou se a forma como cada um tem se esforçado não reverbera positivamente no uhum. outro, não vai ter como É, relacionamento seguir. uhum, é verdade, é verdade. A A Otávia colocou: Otávio, existe lei da atração ou algo do tipo? Já ouvimos casos de padrões de relacionamento que se repetem. bom, esse Vai negócio, aí, Elô, quer que eu vou daqui. Vai eu vou daí. falar dessa, bom, esse negócio de lei da atração é muito místico, né? Assim, eu prefiro não entrar nesse campo não, até porque eu não sou muito dada a muito esoterismo, misticismo. Então eu preferiria não falar porque se eu não sou dada, eu também não conheço, não investigo. Não vou dizer que sim nem que não, tá? Não é a minha praia, né? Mas a questão do atrair por padrão não é questão de atrair, é porque a gente entra num padrão, tem um padrão familiar que a gente tem que olhar. E aí, Lídia, vou deixar para a Lídia falar, então. Bom, eu ia falar a mesma coisa, não vou Uhum, entrar em lei da atração ou não, porque realmente eu conheço pouco disso. uhum, Mas o que a gente fala é a partir do olhar das constelações familiares. E isso. nesse caso, existem sim padrões de relacionamento que se repetem. Por que muitas vezes se repetem? Ou porque eu repito histórias dos Uhum, meus antepassados, ou porque eu repito alguma coisa que não deu certo na minha própria biografia de uhum, vida. Então eu uhum, carrego alguma forma de ser e olhar para o outro e ver o outro que eu acabo buscando enxergar no outro um padrão repetitivo também. Como eu uhum. falei, nenhum homem presta. Então eu começo a acreditar que nenhum homem presta, então nenhum homem que chegar até mim vai prestar, porque eu só vou enxergar nele aquilo que não é bom. Isso. Então, são alguns padrões, sim, que se repetem, e isso a gente vê todo dia, né, em atendimentos, pessoas que trazem padrão repetitivo ou de antepassados, né, de pais, avós, ou mesmo da sua própria biografia diante da forma como desde lá da infância, muitas vezes é uma decisão inconsciente que a pessoa toma Uhum, de solidão, que a gente chama de script de solidão, ou algum outro script de vida que eu assumo para que não vai dar certo mesmo nos meus relacionamentos. Então, todos os relacionamentos eles vão seguir meio que um padrão. uhum. E como que a gente enxerga isso? Como que a gente reconhece isso?
sugerimos um processo de autoconhecimento, buscar uma terapia e olhar Exatamente. para entender se esse é o caso, entendeu? Sim. Tá? A Priscila comentou aqui, essa clareza já veio, mas o processo é longo e envolve muitas coisas que a gente precisa organizar para que seja o menos traumático possível. Isso mesmo. Isso Sim. mesmo, o processo é longo, o processo é difícil, né? E um outro ponto que a gente chega, né, que a gente termina, e aí as pessoas falam assim, mas afinal de contas, o que foi que deu errado? Né? Afinal, o que deu errado? E aí, diante dessa pergunta, há uma tendência, assim, quase que automática, a você apontar as culpas, né? Sim. Então, um passo importante para que a gente possa passar por uma separação e seguir adiante de uma maneira mais leve é olhar para esse fim sem apontar culpados, porque não tem culpado inocente, né? Existem duas pessoas que juntas formam um casal e cada um tem, como a Lidy já falou mais cedo hoje, 50% de responsabilidade pelo sucesso e também pelo fracasso da Pra cá. relação, né? Então, é importante olhar para isso para que a gente possa deixar ir, entendeu? Senão a gente fica buscando justificativa. Enquanto eu fico olhando para o término, buscando justificativa, eu não chego numa paz, né? Eu não consigo ficar em paz com a história, eu não consigo dizer um sim para a história do jeito que foi, assumir a minha parte dessa história, olhar para a parte do outro e poder dizer eu sinto muito que tenha sido assim, eu sinto muito que não deu certo, né? E assumindo essa parte, né, Lid? Olhando as crianças, né, a gente percebe que é algo que a gente aprende desde muito cedo é colocar a culpa no outro, né? É, A mãe chega e fala, que bagunça é essa? não Fala, fui eu. fulano. Não, fala, Não fulano. fui eu. Né? Não fui eu. A gente Não, aprende desde mas muito não. cedo. É a Uhum. não assumir responsabilidade, né? É. Não que seja ensinado, é porque a Uhum. gente aprende mesmo. E aí, isso a gente acaba levando para a vida adulta. E a gente fica a vida inteira procurando, como a gente falou, culpados ou inocentes. E Uhum. aí, as pessoas chegam perto de mim, não, meu relacionamento não deu certo, tal, aconteceu isso. Ela fez isso comigo, ou ele fez isso comigo. E aí a Uhum. gente fica sempre nisso do inocente. Eu sou o inocente diante do Uhum. outro. E aí a gente normalmente vai encontrar salvadores que vai vir falar, tadinho de você, coitadinha da Lid, né? Aconteceu tal coisa. Ele foi tão ruim Então, para ela. ele foi tão ruim. E aí Uhum. eu vou cada vez mais me apropriando disso, de que eu sou inocente. E quanto Uhum. mais eu me coloco como inocente, mais eu cresço diante do outro com arrogância, com algo que Uhum. não é positivo, porque, nossa, eu sou tão boa que ele fez tudo isso comigo. E aí eu me distancio de fato e não dou um bom Uhum. lugar para tudo isso que aconteceu. Então nós Uhum. precisamos entender isso, esse equilíbrio que a gente tanto fala, porque em qualquer relação, assim como no relacionamento amoroso, no relacionamento como a Elo e eu temos de parceria, de amizade, é sempre 50%. Não tem Sim. como eu querer que eu não assumir as minhas responsabilidades também, só querer imputar ao outro as responsabilidades. É bom que cada um, no final dessa relação, assuma. Sinto muito, da minha parte também não foi possível, não deu certo. Isso. Isso. Eu não sei aqui, as pessoas que estão nos assistindo e que se separaram, se tem filhos ou se não tem. Mas a gente não pode deixar de comentar, né, Lid, que uma coisa importante é que a gente tome muito cuidado numa separação para que a gente não incorra em alienação parental, Sim. né? Porque a gente tem que saber separar o relacionamento do casal, do homem e da mulher, do papel de pai e mãe, entendeu? Pai e mãe vai ser sempre pai e mãe. As Pai e mãe. crianças são um vínculo eterno entre um casal. Se eu tenho filhos com aquela pessoa, aqueles filhos vão ser um vínculo eterno, mas eles são apenas filhos. Né? O que ocorreu entre o casal como homem e mulher não tem nada a ver com as crianças. E às vezes muitos casais
inconscientemente, às vezes não tão intencionalmente, né? Outros manipulam mesmo, outros usam Sim. descaradamente. Mas a maioria eu quero crer que seja inconscientemente, acaba usando os filhos, né, para atingir o outro, para agredir o outro. Por isso que a gente precisa curar as feridas lá primeiro, tal, para que a gente possa realmente seguir adiante com respeito pelo outro e respeitando o outro nos filhos, Sim. amando, né, olhando para os filhos e resgatando nos filhos aquele amor primeiro que gerou os filhos. Os filhos são frutos daquele amor, lá daquele começo, aquele amor lindo que gerou os filhos. Né? Então A eu gente tem olho mania de ficar só com o que isso, ficou por último, né? E isso eu é. esqueço de olhar Então para isso. olhar para os filhos e reconhecer nos filhos aquele amor que deu início a essa história, né? Em geral, um amor bonito, um amor otimista, um amor, né, que ainda não tem tantos baques, né, da vida, e os filhos são fruto disso. Então, os filhos não têm nada a ver com isso. Separar os papéis aí, né, senão, E, né, e às vezes as pessoas ouvem a gente falar e pensam que isso tem a ver só com filhos crianças. Não, não é. As não. crianças realmente são quem a gente precisa ter o maior cuidado. Mas para pai, para filho, pai e mãe sempre estão unidos. Por quê? Porque o filho é a consumação disso. No filho existe 50% papai e 50% mamãe. Então, para qualquer filho, assumir uma posição a favor do pai ou a favor da mãe não é saudável. Então, às vezes, eu quero, tenho um filho já adulto, uma filha adulta, eu quero trazer para o meu lado. Eu quero, nossa, Uhum. mas a sua mãe é isso, nossa, mas o seu pai é aquilo. E fico fazendo isso, de alguma forma, tem muito de uma alienação também, né? Porque Uhum. eu tô. E aí, quando eu faço isso, eu tiro força dos meus filhos, né? Então, filho, independente da idade, ele não tem que saber da relação de pai e mãe, É, de homem e mulher, né? Vamos isso. corrigir. De A homem e mulher, relação do homem e exatamente. mulher cabe ao homem e à mulher. Para os filhos, aquele homem, aquela mulher é pai e mãe, ponto. E criança, né, independente da idade, o filho, né, a gente coloca como criança diante dos pais, não tem Uhum. que saber da história do relacionamento conjugal. Uhum. Então, eu preciso preservar isso e deixar os filhos à distância disso tudo. Para Isso. eles, nós somos pai e mãe e juntos, né, estamos vivos juntos nele, naquele filho. Eu tenho uma frase que é bem legal que diz assim: o divórcio não tem poder de fazer uma família acabar. A separação ocorre no âmbito do homem e da mulher, de um casal que Sim, deixa de existir enquanto casal. Porém, o papel de pai e mãe não se desfaz. Então, é isso, né? Então, assim, não mistura assunto de adulto com coisa de criança. Não se leva. É, sim. o Bert fala assim que quando algo dá errado entre os pais, os filhos buscam a culpa em si mesmos. Olha como é sério isso. Exatamente. Preferem ser culpados a atribuir a culpa aos pais. Então ficam aliviados quando os pais lhes dizem: nós, como casal, decidimos nos separar, mas continuamos a ser seus pais e vocês, nossos queridos filhos. Entendeu? Para que. E muitas vezes ainda É, complementando, e vocês não têm nada a ver com isso. e vocês não têm nada a ver com isso, exatamente. Né? Tudo É isso. porque as crianças elas têm muito mais amor por pai e mãe do que às vezes a gente para acreditar que tenham. E outra coisa. Então, É, diante disso, elas querem falar assim: ah, meu pai e minha mãe não tá dando certo porque eu sou um filho ruim, eu sou uhum, uma filha ruim, eu dou trabalho, então eles não conseguem ficar juntos por minha causa. Né? Então, uhum, os filhos precisam ser preservados. Outra questão é isso. que, às vezes, os filhos também adoecem para que os pais não se separem. Nossa, Né? eu já Então, vi histórias assim de morte. exatamente. Então, é por isso que a gente diz de Doenças de morte. preservar os filhos. Né? Eles precisam ficar com o papai e a mamãe ok dentro deles. Se o casal não deu certo, o casal não deu certo. Eles não precisam vivenciar as brigas, as intrigas, as Uhum, confusões. Eles não precisam. Isso não é saudável.
Eles podem, inclusive, adoecer para ter papai e mamãe pertinho. É, é isso mesmo. A Paty perguntou aqui, se a pessoa talvez não está satisfeita com o esposo e tem medo de acabar com o relacionamento por causa dos filhos. Então, Paty, como a gente deu a sugestão, né, a gente já falou bastante desse tema em outras lives, e assim, isso é uma boa desculpinha que a gente dá, de que a gente não se separa por causa dos filhos, é a desculpa mais fácil que a gente tem que dar, né, que a gente finge que é por isso que esse casal se mantém unido. É na live que a gente falou o que mantém um casal unido, né? Acho que é isso mesmo. É nessa live que nós falamos bastante disso aí. Isso é uma desculpa. Se eu não me separei, não é por causa dos meus filhos, é por causa do vínculo que ainda existe entre o casal. De alguma maneira, algo me prende nessa relação. Seja pelo vínculo com aquele homem, seja porque aquele casamento representa o que para mim. E essas dificuldades todas que a Lidy já falou aqui, dos padrões familiares que a gente vai repetindo, dos nossos scripts de vida, ok? Então dá uma olhadinha para isso. Que a gente colocou no início da live também, né, Lu, das dificuldades que é assumir de fato uma separação financeiramente e tantas outras coisas que eu preciso olhar e assumir como adulto isso. E agora, eu me separando, como vai ser a minha vida? Isso. E, por fim, né, Lidy, depois desses passos aí que a gente deu, vamos recapitular rapidinho para quem chegou agora, né? O primeiro é viver o luto, né, do luto da separação, olhar para essa mudança de papel, do status, né, que também traz uma dor, é uma perda de status, e isso é um luto também. É como se fosse uma amputação de um pedaço do casal. O casal já não existe mais, então me amputaram um pedaço. Que era aquele pedaço meu que era a esposa, namorada, né? Enfim, próxima dica, não apontar culpados, tá? Olhar para o término sem apontar culpados, né? Dar um lugar para essa história, assumindo a sua parte na história. Tomar cuidado com a alienação parental pela saúde dos filhos e pela saúde para você mesmo, né? E por fim, né? Mas não por último, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente ainda não vai dar tempo de falar hoje, mas a gente selecionou esses tópicos, né? Dar um bom lugar para o ex. Como fazer isso? É o que a gente chama de a boa separação. Fazer a boa separação é dar um bom lugar para o ex no seu coração, né? O Garriga coloca aqui também, no livro dele, uma frase que eu marquei aqui, que é importante dar um bom lugar aos relacionamentos anteriores, integrar e fechar o passado, aceitando com amor, com o que foi possível e com o que não foi possível. Então, muitas vezes, né, as pessoas ficam se apoiando nas feridas, no que aconteceu, mas o que vai ajudar quando a gente fala e agora? Me separei e agora? Né, o que vai realmente ajudar a gente a olhar para a nossa vida, a seguir adiante, né, o que a gente ainda tem por viver, é dar um bom lugar àquela relação que se encerrou. Só assim eu posso olhar adiante, olhar para a minha vida e conquistar algo novo. Isso. E para que a gente consiga dar esse bom lugar, pesada essa frase, hein? Para que a gente consiga dar um bom lugar, né, a gente tem alguns passos para isso, né? Talvez o primeiro seja reconhecer, né, o que vocês viveram juntos, o que aprendemos juntos, a maturidade que se alcança, né, com essa convivência, reconhecer a parte de cada um no fracasso e nos acertos também, né? Tá? O que foi certo, o que foi errado, de ambas as partes. Então, reconhecer isso, esse reconhecimento é importante. Reconhecer as limitações que essa relação teve, tá dentro também do tópico. Vamos fazer esse reconhecimento, né? Sim. Reconhecer o que se tem dado, o que se deu, o que se recebeu um do outro aí nessa relação, né? Então, esse reconhecimento, ele é fundamental para eu dar conta de dar um bom lugar para o meu parceiro.
Outro passo importante para eu dar conta de dar esse bom lugar é a aceitação, dizer sim para a história como foi, né? E nessa aceitação cabe a frase, né? Eu sinto muito que tenha sido assim. Quando a gente consegue falar esse eu sinto muito lá do coração com toda a verdade, quando a gente consegue verdadeiramente sentir, eu sinto muito, né? Que tenha sido assim, porque realmente eu estou enxergando tudo que foi bom também, tudo que foi vivido também, e tudo que foi difícil, né? E por fim eu posso dizer assim, muito obrigada e agradecer. Eu posso agradecer ao outro por aquilo que ele me deu, que nós vivemos, que nós trocamos nesse período. Então, dar um bom lugar para o outro é além de reconhecer e de aceitar a história como foi, é poder agradecer. E aí eu posso pôr o outro no meu coração, dar um bom lugar para aquilo no meu coração, né? E dizer assim, eu te levo no meu coração, com o que eu aprendi, né? Na nossa história. Porque a partir disso eu posso construir uma história melhor, uma história diferente, mas só a partir disso num bom lugar. Lembrando da história lá do alicerce, né? Que se os alicerces estiverem... tem uma frase que ele fala assim, se os alicerces estiverem podres, forem sobre cinzas e ruínas, isso, né? Eu não construo nada. Eu tenho que construir sobre um bom alicerce. Um bom alicerce eu só consigo quando eu dou esse bom lugar para o outro, né? Porque quando a gente coloca, né, me separei agora, a gente fala de um lugar de quem conhece muitas pessoas que fazem essa pergunta porque querem construir um novo bom relacionamento. E esse novo bom relacionamento, ele só vai ser possível quando o relacionamento anterior, ou os relacionamentos anteriores, tiverem de fato um bom lugar no nosso coração. Como eu eu não consigo erguer um bom relacionamento sobre ruínas e cinzas de um relacionamento que eu tenho como fracassado. Então eu preciso dar um bom lugar de amor no meu coração. Ah, Lídia, mas eu não amo mais essa pessoa. Ok, você não ama agora como homem que vai ser o seu parceiro de caminhada, de jornada na vida. Mas o lugar que você pode dar a essa pessoa no seu coração é esse lugar de amor por tudo que vocês vivenciaram e de todo aprendizado e maturidade que vocês adquiriram juntos a partir dessas vivências. Então, é esse o bom lugar, né, que a gente está falando. E a gente já falou das palavrinhas mágicas, né? E de alguma forma elas estão presentes aqui também, né? Porque o sim, por favor e obrigada sim de eu reconhecer, né, o que não deu certo da minha parte. Eu sinto muito, eu reconheço, eu sinto muito, né, pelo que não deu certo, né? Por favor, né, me libere para que eu possa ir para a minha vida, né, de agora adiante. E agradeço também por tudo que a gente viveu junto, por todos os aprendizados, né, que eu posso caminhar adiante e talvez não cometer os mesmos erros novamente. E às vezes, vamos lembrar que a gente falou no começo da live, né, Lídia, que eu estou lembrando aqui agora, que às vezes a gente lá atrás viveu um namoro que para nós foi algo, não foi tão profundo, não foi tão forte, mas para o outro foi. E às vezes o outro nos carrega com essa mágoa. Ou às vezes para o nosso namorado, a gente ficou lá sofrendo horrores, né, com dor de cotovelo durante muito tempo. E depois, né, namorico de juventude, depois vai adiante, mas ainda com aquela ferida no coração. Por isso que todos os términos de relacionamento têm que ter um bom lugar nesse sentido, né? Sim. Porque às vezes eu excluo aquele, que senão eu vou ficar sempre excluindo aquele, ou que me machucou, ou que eu desprezei. E todos eles, com todos eles, né, a gente viveu uma história que talvez não tenha sido tão profunda para nós, mas foi para o outro, ou talvez tenha sido muito profunda e a gente terminou e finge que não quero saber Não nunca mais. nada. E finge que não... quero fingir que aquela pessoa não existiu na minha vida, porque saí tão machucado. Né? E por isso que a gente falou no começo que, olha, gente, não é só para quem separou, mas também às vezes eu estou num relacionamento que está cheio de conflitos, às vezes, porque antes desse eu tive
um relacionamento em que eu não dei um bom lugar também. Então eu estou carregando desde lá de trás essas histórias inacabadas e mal acabadas, né? Exatamente. Então eu trouxe, Lid, não sei se você acha pertinente, eu trouxe um A gente tem exercíciozinho. 5 minutinhos. Eu Mas aí a gente gostaria. vai fazer um Eu exercício gostaria. com um ex, tá? E aí quem tiver 2, 3, 4, 5, 20, 30 mil ex, vai fazer para cada um a ordem. Entendeu? Depois vocês reproduzem. A gente vai fazer para um ex. Vocês querem um exercício, gente? Conta aí para nós se vocês querem um Alguém quer exercíciozinho exercício de de visualização, de desconexão desconexão com o ex, um exercício para ajudar você a dar um bom lugar. com o ex, com a ex? Não sei se ainda tem meninos Uhum. por aqui. Ai, tem. Tem, Tem então gente que tá. quer. Então Tem vamos lá. gente que quer. Eu espero que minha cachorrinha não comece a latir na hora hoje, né? Mas vamos lá. Então é isso, gente. Ó, vamos todo mundo sentadinho. Inspira Tem meninos profundamente. aqui, que coisa boa. O Marcelo Que tá aqui. coisa boa. Ótimo, né? Fechem os olhos, né? Relaxa, respira e deixa que a sua mente venha trazendo para o seu campo visual, para a sua tela mental, né? A imagem do seu ex, dessa pessoa a quem você quer dedicar esse momento para uma desconexão, de uma boa despedida, de uma boa separação, tá? Traga essa pessoa a seu campo mental. Conecte-se com o seu coração. Sinta as batidas do seu coração e veja, imagine esse relacionamento anterior, né? E como o seu coração responde a tudo isso, né? E essa pessoa é importante desse relacionamento anterior. E veja que você se posiciona diante dessa pessoa, olhos nos olhos, frente a frente. E que à medida em que você se posiciona e se conecta com essa pessoa, olhando bem no fundo dos olhos dessa pessoa tão importante para você na sua vida, que você possa dizer: com você vivi muitas coisas importantes. Vivi muitas coisas boas. E eu agradeço por tudo que eu recebi de você. Por tudo que foi possível. Eu assumo agora a responsabilidade, a minha responsabilidade, da minha parte, por aquilo que não funcionou entre nós. E deixo com você a sua parcela de responsabilidade, os seus 50% de responsabilidade no nosso relacionamento. Você sempre terá um lugar no meu coração. Eu sinto muito por algo que eu também tenha feito e contribuído para não ter dado certo e ter te machucado também. Eu sinto muito. Te dou um lugar no meu coração e agora eu te deixo em paz, para que você também possa seguir adiante. Eu te libero e me libero também. E assim respirando, vem voltando para cá, abrindo os olhos. E esse exercício você pode repetir para quantos anteriores forem necessários que você sinta que estão inacabados. E a gente tem 1 minutinho para dizer muito obrigada para vocês que estiveram conosco, para dizer que a live vai ficar salva, tá? Provavelmente no IGTV, e que a gente aguarda vocês na próxima segunda para o nosso próximo tema. Obrigada, gente. Beijo. Vou deixar a Lidy se despedir. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Pessoal, obrigada mais uma vez por todos que estiveram aqui conosco.
Gabi tá aí falando que vai fazer tudo, faz mesmo. Vai ser ótimo, gente. E a gente espera vocês na próxima segunda, às 18h15. Se tiverem temas aí, mais uma vez, a gente pede para vocês mandarem Uhum. sugestões para que a gente possa atender um pouquinho mais vocês, tá bom? Um grande beijo, gratidão, fiquem com Deus e até a próxima semana. Vamos Obrigada, fazer um Elô. print, Lid? Vamos. Chega o seu rostinho para sua esquerda. Vamos ver se a gente consegue fazer um print. Aí. Deu. Né? Tchau, tchau, então. Tem uma pergunta da Alexandra, depois a gente pode tentar